Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre aposentadoria do professor e da professora. Eu sou o Tasso Henrique Brandão, vamos nessa! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações assim que for postado um vídeo novo no canal, tá? Dê um like aí no vídeo para você não esquecer, ajude o canal a crescer, compartilhe o vídeo aí no WhatsApp, no Facebook, ajude o canal a crescer, divulgue o canal, por favor. Essa é a contribuição, a contrapartida que eu peço a você por estar aqui disponibilizando os vídeos, dando dicas sobre direito, tá? Hoje a gente vai falar sobre o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do professor do ensino infantil, fundamental ou médio. Por que do ensino infantil, fundamental ou médio? Porque se você é professor universitário, professor de faculdade, de cursinho preparatório, você não terá direito a esse benefício, a essa benesse da lei, ok? A lei é bem clara, é somente para professores do ensino infantil, fundamental ou médio. Lembrando que aqui a gente vai tratar do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral de previdência social, ou seja, do regime geral que o INSS administra, tá? Então, se você é trabalhador da iniciativa privada, é professor da iniciativa privada, dá aula em colégio particular, ou até mesmo dá aula para o município que não tem regime próprio, então você vai para o RGPS. Esse vídeo é direcionado para você. Aposentadoria por tempo de contribuição do professor ou da professora do ensino infantil, fundamental ou médio. Lembre-se disso, é importantíssimo. Vamos lá. Aposentadoria por tempo de contribuição do professor do ensino infantil, fundamental ou médio. Primeiro, você tem que saber o seguinte. Bom, para ter direito a essa redução do tempo de contribuição, você tem que ser professor do ensino infantil, fundamental ou médio. Não importando, entretanto, qual a função que você está atuando agora na instituição. Por exemplo, você foi contratado para ensinar em uma escola, um colégio particular, ou você passou em um concurso de algum município para atuar como professor. Ou seja, você foi aprovado na condição, no cargo de professor, ok? Função, cargo de professor do ensino infantil, fundamental ou médio. O que acontece? Mas depois de um tempo, você passou a trabalhar na coordenação. Posteriormente, você passou a trabalhar na direção do colégio. Ou você já foi admitido como professor e depois de 1 ano ou 2 anos já passou direto para a direção. Enfim, ou depois passou para ser pedagoga, como a sua função, como a sua formação era de pedagogia, então depois você mudou de função, passou a ser pedagoga, enfim, tá? O que é que importa? O que é que vale? Ora, você tem que comprovar que é professor, certo? Que entrou, que ingressou no serviço como professor. Se depois você passou a ser diretor, coordenador, isso daí não importa. O que interessa é que você começou como professor e depois mudou. Não tem problema você mudar, não tem problema você ser diretor. O que vai valer é como você foi contratado, é a sua origem, é aquilo dali que vale. Agora, se você é contratado como professor em um colégio, depois você sai desse colégio e é contratado em outro colégio ou escola, na condição de diretor diretamente, opa, aí não vale, tá? Aí não vale. Por quê? Porque você foi contratado como diretor já, você não foi contratado como professor e mudou de função, ok? Então, o que vale é a função de origem daquele instituto, daquela instituição que você está trabalhando, ok? Portanto, se você é contratado como professor e depois muda de função, não tem problema. Agora, se você já é contratado em outra função, por exemplo, você é contratado como coordenadora ou coordenador, não vai valer, tá? Esse período que você passou não vai contar para ter essa benesse de 5 anos de redução, tá? Então, fique ligado quanto a isso. Se você mudar de função enquanto já foi contratado como professor, não tem problema. Agora, se você já foi contratado em outra função sem ser de professor, não vai valer, ok? Você deve comprovar o efetivo exercício, tá? Na condição de professor, ok? Você deve comprovar, mas a comprovação que vale é a comprovação inicial.
você começou como professor. É isso que vale, ok? Por quê? Porque muita gente, depois de estar um tempo já em sala de aula, passa para a coordenação, ou então assume a diretoria de alguma escola, algum colégio. Então, ela não poderia ser prejudicada por ter, teoricamente, né, digamos assim, ascendido, né, profissionalmente, a pessoa passou a ser diretora, portanto, vai ganhar um salário melhor. Ela não pode ser prejudicada por causa disso, tá? Isso foi um mérito dela, foi o que ela conseguiu. O legislador entendeu dessa forma. O que vale é a função inicial, tá bom? Então, se você evolui na sua carreira, não tem problema, ok? Dito isso, vamos seguir. O tempo de contribuição, como eu falei, ele é reduzido. O que é que isso significa? Ora, aposentadoria por tempo de contribuição, regra geral. Homem tem que ter 35 anos e mulher tem que ter 30 anos. Para o professor, na aposentadoria por tempo de contribuição, há uma redução de 5 anos. A mulher se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição e o homem se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição, ok? Independe a idade, não tem idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição, tá? Atualmente não existe idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição, ok? Dito isso, vamos seguir. Como é que é feito o cálculo da renda mensal do benefício, ou seja, qual é o valor que vai ser o seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição? Ora, o salário de benefício é 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 em diante, tá? A Previdência ela vai pegar todo o seu período de julho de 94 em diante, todo o seu período. 20% dos menores salários de contribuição são descartados, não entram no cálculo. Professor, isso é bom? Com certeza é bom. Por quê? Porque os seus menores salários de contribuição não vão influenciar no cálculo do seu benefício. Então, isso é uma coisa muito boa, é uma coisa muito positiva, tá? Então, 20% é descartado. Pega 80% dos maiores, corrige todo esse período. Antes de descartar os 20%, todo o período é separado, corrige todos os valores, tá? Para a data da DER, a data de entrada do requerimento, todos os valores serão corrigidos. Depois que há essa correção, 20% dos menores são descartados, 80% dos maiores somam todos e dividem pela quantidade, certo? Depois que você somar tudo e dividir pela quantidade, ou seja, uma média aritmética simples, você vai multiplicar pelo fator previdenciário, tá? Com a experiência que eu tenho, o que é que eu vejo do fator previdenciário em relação à aposentadoria do professor ou da professora? Geralmente, há uma redução de 30%, tá? 30%. Geralmente é isso. Quando há incidência do fator previdenciário na aposentadoria do professor ou da professora, por eles terem uma idade menor, então o que é que acontece? O fator previdenciário ele incide de forma cruel mesmo, tá? Ele reduz 30% ali do benefício da pessoa, tá? Geralmente é isso. Ou seja, falando em números aqui, o que é que acontece? Geralmente, tá? Uma pessoa que tem ali por volta de 49, 50 anos de idade, o que é que o fator previdenciário faz? Digamos que um professor ou uma professora vá se aposentar e conte ali com 50 anos de idade, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esses 80% dos maiores salários de contribuição, vamos supor que deu ali R$2.000. Então, vezes o fator previdenciário. Fator previdenciário 0,7. Então, o benefício vai ficar em R$1.400, tá? Vai diminuir 30% do valor do benefício. É isso que o fator previdenciário faz, ele reduz o valor do benefício. Geralmente é assim que acontece. Agora, o que é que acontece? Muita gente também tem muito tempo de contribuição. Entrou ali com 20 anos, certo? Na sala de aula entrou com 20 anos. Uma mulher, por exemplo, ela entrou com 20 e já tem 30 anos de tempo de contribuição. Claro que o fator previdenciário dela é muito provável que não chegue a ser 0,7. Ele vai ser maior, certo? Isso daqui é só uma base, tá? É o que eu vejo, geralmente é isso daqui. Claro que tem mulher que já tem 35 anos de tempo de contribuição e está ali com 52 anos de idade, 53,
Então o fator previdenciário dela, obviamente, vai diminuir, tá? Obviamente vai diminuir. Mas o que é que acontece? Em 2015, tá? A legislação mudou e foi benéfica. Inacreditavelmente foi uma mudança muito benéfica para o segurado, tá? E, a meu ver, foi mais benéfica ainda para o professor do ensino infantil, fundamental ou médio. Por quê? Porque com a edição da lei, existe a possibilidade de você se aposentar sem a incidência do fator previdenciário. Ou seja, não vai incidir o fator previdenciário. Se você somar a sua idade, mais o seu tempo de contribuição, e atualmente, no caso da mulher, 86 pontos e no caso do homem, 96 pontos. Se você somar o seu tempo mínimo, lembre-se que a aposentadoria ela não mudou. Ela continua sendo a aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, certo? Pode não haver a incidência do fator previdenciário, mas você ainda tem que ter, no mínimo, no caso da mulher, 25 anos de tempo de contribuição e no caso do homem, 30 anos de tempo de contribuição. Por que eu digo isso? Por que eu faço essa observação relevante e importantíssima? Porque muita gente tem uma idade avançada, mas não tem ainda os 25 anos. E aí quer se aposentar. Não pode, tá? E quer se aposentar ainda mais com essa benesse aqui. Não pode, tá? Não é possível. Para se aposentar por tempo de contribuição, ok? Mesmo que seja com a incidência do fator previdenciário ou sem a incidência do fator previdenciário, mulher, 25 anos de tempo de contribuição e homem, 30 anos de tempo de contribuição. Isso não mudou. É a idade mínima para poder se aposentar. Agora, somando a sua idade mais o seu tempo de contribuição e na soma, no caso da mulher, der 86 pontos e no caso do homem, der 96 pontos, não haverá incidência do fator previdenciário. Poxa, professor, então tem que trabalhar a mulher 30 e o homem 35, se somar der 96 e 86, aí é que não haverá incidência. Exatamente. Mas no caso do professor e da professora, lembre-se, ele tem uma redução de 5 anos. Ok? Então vamos lá, como é que vai ficar essa situação? Eu coloquei 2 exemplos no caso da mulher e 2 exemplos no caso do homem. Mulher, tempo mínimo, 25 anos, ok? 25 anos, então a gente vem aqui, ó. Idade, eu coloquei 56 anos de idade, mais o tempo mínimo, 25 anos de tempo de contribuição. A soma deu 81. Ora, professor, mas você não disse que era para ser 86? Exatamente, 86. A legislação também vem e diz o seguinte, no caso de professor do ensino infantil, fundamental ou médio, soma-se 5 pontos. Portanto, neste ano de 2019, ok, 86 pontos, não haverá a incidência do fator previdenciário, ok? Lembre-se, sempre você vai somar. Sempre você vai somar. Eu já fiz essa simulação algumas vezes na agência e a pessoa sempre indaga. Não, mas não deu 86, não deu 86. Não, mas tem 5 pontos a mais. Você já está dando 89, você já está dando 88, 91. Então não haverá incidência, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que não haverá incidência, ok? Então vamos seguir. Coloquei outro exemplo. No caso, a mulher com idade de 51 anos, tá? E 30 anos de tempo de contribuição. Professor, lembre-se disso, a gente está falando de professor. Mais 5 pontos por ser professor. Então, vai fechar 86 pontos. Então, a professora do ensino infantil, fundamental ou médio, vai poder se aposentar. E eu lembro aqui de uma observação muito importante. Tinha uma discussão muito grande porque falava que era em sala de aula. Tá? E essa mudança já ocorreu há algum tempo. Não é necessário que você dê aula em sala de aula. É necessário que você seja professor do ensino infantil, fundamental ou médio. Por que eu digo isso? Porque tem muito professor de educação física que não dá aula em sala de aula. Dá aula na quadra, na piscina, enfim, em vários lugares, na pista de atletismo, etc. Mas isso não influencia nessa questão. Ele vai ter direito da mesma forma. Embora ele não dê aula na sala de aula, ele vai ter direito também a essa benesse, tá? Essa redução do tempo de contribuição. Fique ligado quanto a isso, porque isso já foi
Muita gente já reclamou disso, já questionou isso, porque a legislação ela vinha e falava em sala de aula, tá? E o professor de educação física ele era excluído disso, mas hoje não. Hoje basta que seja professor do ensino infantil, fundamental ou médio. Então, se você é professor de educação física, fique tranquilo que você também tem esse direito, ok? É uma observação que eu lembrei agora e falar logo antes que eu esqueça. Vamos seguir. No caso do homem, a mesma forma. A idade mínima, o tempo mínimo não muda. 30 anos de tempo de contribuição. Isso não muda, ok? Tem que ter o tempo de contribuição mínimo. No caso do homem, 96 pontos. Eu coloquei mais dois exemplos. Idade de 61 anos de idade, o homem, e 30 anos de tempo de contribuição. A soma deu 91 pontos. Poxa, professor, mas não é para ser 96? Opa, mas lembre-se, no caso do professor do ensino infantil, fundamental ou médio, a legislação ela diz que pode somar mais 5 pontos. Então, vai dar 96 pontos. Portanto, não haverá incidência do fator previdenciário. Outro exemplo, eu coloquei a idade aqui, 57 anos de idade, mais 34 anos de tempo de contribuição. A soma vai dar 91. Mais uma vez a gente vem aqui, soma mais 5 pontos, finalizando 96 pontos. Portanto, não haverá incidência do fator previdenciário. Lembrando que eu coloquei somente esses 4 exemplos aqui, tá? Eu coloquei somente esses 4 exemplos, mas, mais uma vez, são só exemplos, tá? O que importa é você ter o tempo mínimo, 30 anos de tempo de contribuição, no caso do homem, e a mulher, 25 anos de tempo de contribuição. Lembre-se, comprovando que é professor do ensino infantil fundamental ou médio, tá? Comprovando isso. Não esqueça disso. Eu coloquei esses exemplos, mas lembre-se, você pode ter 40 anos de tempo de contribuição e ser mais jovem, não tem problema, tá? Ou você pode ter 35 anos, ou 32, 33 e ser mais jovem, não tem problema, ok? Não tem problema. O que importa aqui é a sua soma, no caso da professora, mulher, 86 pontos, no caso do professor, no caso o homem, 96 pontos. Ponto. Simples assim, tá? Não tem dificuldade. Ah, professor, mas eu não sei, eu tenho tanto tempo e não sei o que, e não deu certo. Olha, eu vou deixar um link aí embaixo na descrição do vídeo para você poder fazer a simulação do seu tempo de contribuição no site do INSS. Você vai poder fazer e lá ele vai pedir todo o período, se a condição é como professor e tudo. E no final ele vai dizer quanto tempo você tem e o mais importante, quantos pontos você tem. Ou seja, se haverá incidência ou não do fator previdenciário, ok? Se por acaso na simulação, que eu não lembro, não sei se eu já fiz alguma simulação de professor, eu não lembro, se por acaso não tiver essa questão de 86 pontos, essa soma aqui desses 5 pontos, tá? Você mesmo pode verificar essa situação, tá? Se no seu caso deu 91 e você é homem, então você soma 5 pontos, ok? Porque você é professor. Da mesma forma, a mulher, se deu 81 pontos, você soma mais 5 pontos. Ah, professor, a minha deu 83 pontos e eu nem somei ainda. Pois então some. Se você tem 83 já e nem somou, quando você somar, mais 5 vai para 88, tá? Então fique tranquilo quanto a isso. Da mesma forma, o homem. Lembre-se, o professor sempre tem 5 pontos a mais. Coloquei outra observação aqui. A cada 6 meses equivale a meio ponto. Ou seja, se por acaso você estiver precisando de 6 meses somente para fechar esses 86 pontos, tá? Então basta que você trabalhe mais 3 meses. Por quê? Porque os seus 3 meses de idade mais 3 meses de contribuição vão equivaler a meio ponto, tá? Lembre-se disso. Os meses eles vão se somar e vão fechar, até fechar um ponto, ok? É assim que funciona. Por que eu falo isso? Por que eu estou enfatizando e coloquei essa observação aqui anotada para você? Ora, porque vem uma reforma da Previdência aí, tá? Ela não vai ser aprovada com o texto que foi proposto, mas vai passar uma reforma sim. E essa reforma ela vai prejudicar,
tá bom? Então, principalmente para você que é professora, se você estiver próximo de se aposentar, se prepare, se aposente logo, se aposente antes. Por quê? Porque para você que é mulher, essa proposta do governo foi muito mais prejudicial, tá? Por exemplo, no caso do professor, o tempo mínimo continua sendo 30 anos de contribuição. A mulher não. A mulher era 25 e já vai para 30, tá? Então, você foi mais prejudicado. Outra coisa, em relação à idade mínima. O homem ficou sendo 60. A mulher vai passar a ser 60 também. Poxa, foram 5 anos ali, sempre uma diferença de 5 anos na aposentadoria por idade. Aí agora o governo veio com a proposta de igualar a idade, tanto do homem quanto da mulher, a idade mínima para se aposentar, tá? Que no caso do professor será 60 anos para o homem e 60 anos para a mulher. E o tempo de contribuição vai ser 30 anos para os dois. Então, é uma mudança que prejudica mais ainda a mulher. Provavelmente não vai passar, isso daí vai haver alguma alteração. No entanto, se você está próximo de se aposentar, faça a simulação. Você, principalmente você, professora, faça a simulação e busque a sua aposentadoria. Porque após a reforma vai ser muito pior, tá? Vai ser muito pior. Hoje, você aqui nessa situação, você não tem incidência de fator previdenciário, portanto, você vai receber 100% do salário de benefício, sendo que o cálculo pegou ali 80% dos maiores salários de contribuição. Sendo aprovada a proposta da forma que está, que eu acho difícil, mas vamos supor que seja, para começar, o salário de benefício ele não será mais calculado em 80% dos maiores salários de contribuição, mas sim 100%. Nada será descartado. Então você lá atrás, quando começou a trabalhar em 94, 95, que seu salário era bem pouquinho, aqueles salários de contribuição ali que você contribuiu lá embaixo, com R$30, eles vão fazer parte do cálculo. Tá? Então isso daí vai reduzir seu benefício mais ainda, só para começar, tá? Para por aí? Não. Por quê? Porque o governo quer que você contribua 40 anos. O governo quer que você contribua por 40 anos. Então não vai parar por aí. Vem mais coisas, vem mais mudança, ou seja, você vai ter que contribuir no mínimo 20, e aí vai aumentar ali, no caso, 2% a cada ano a mais que você trabalhar. Então, é muito cruel, é uma mudança muito cruel. Então, se você está próximo de se aposentar, você professora, você professor do ensino infantil, fundamental ou médio, busque a sua aposentadoria antes da reforma. Não vai passar a reforma com o texto que está, mas ela vai ser aprovada, e quando ela for aprovada é para prejudicar a gente, tá? Todos nós, todos os brasileiros. Infelizmente, essa é a grande realidade. Paulo Guedes vem e diz o seguinte: é uma reforma que vai ajudar o mais pobre. Mentira, não é verdade isso, tá? Isso não é uma verdade, porque eu não conheço ninguém que ganhe 2 mil ou 3 mil reais que seja rico, tá? Essa pessoa, ela pode não ser milionária, ela pode não ser pobre também, mas ela não é rica. Ela pode ser que ela esteja ali até em classe média baixa, que eu acho difícil, tá? Eu acho muito difícil, porque uma pessoa que ganha atualmente 2 mil ou 3 mil reais, ela não consegue comprar uma casa própria. Ela não consegue ter uma casa própria. Ela tem que pagar aluguel. Para quem? Para quem não precisa da Previdência, ou seja, para quem tem muitos imóveis alugados. Essa pessoa é que não precisa da Previdência. Mas a pessoa que ganha 2, 3 mil reais, ela precisa sim da Previdência. E pode ter certeza que a maioria dos professores de ensino infantil, fundamental ou médio, ganham nessa faixa aí de R$ 1.500 a R$ 3.500, e esse pessoal vai ser altamente prejudicado pela PEC. Então, se você pode se aposentar agora, se você tem esse direito aqui, principalmente sem a incidência do fator previdenciário, corra atrás, que vai dar certo, e é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida que você tinha e aberto seus olhos para você correr logo atrás dos seus direitos
antes da reforma da Previdência, tá? Então, se você ainda não deu like no vídeo, dê um like no vídeo, compartilhe o vídeo aí para os professores e professoras, esclareça, vamos abrir os olhos das pessoas e não vamos deixar também essa PEC ser aprovada, não vamos deixar, vamos à luta, vamos trabalhar para que não seja aprovada, ok? Então, eu sou Tasso Henrique Brandão, força, foco e fé e avante!